dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Título 1º. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: universalidade de participação nos planos previdenciários, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo, previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8º deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Terceiro, fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo a. 3 representantes dos aposentados e pensionistas, b. 3 representantes dos trabalhadores em atividade, c. 3 representantes dos empregadores. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Terceiro, o CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Quarto, poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Quinto, revogado pela Lei N. 9.528, de 1997. Sexto, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Sétimo, aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Oitavo, competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Nono, o CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social CNPS estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa, estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Compete aos órgãos governamentais prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento.
Redação dada pela Lei N. 9.711, de 20 de novembro de 1998. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 31/8/01. Revogado pela Medida Provisória N. 2.216/37, de 31/8/01. Título 2º do Plano de Benefícios da Previdência Social. Capítulo único dos regimes de previdência social. A Previdência Social compreende o regime geral de previdência social, o regime facultativo complementar de previdência social. O regime geral de previdência SRGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no 1 desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o 2 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Redação dada pela Lei Complementar N. 123, de 2006. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei específica. Título 3º do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1º dos Beneficiários. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções I e II deste capítulo. Seção I. Dos segurados. 11 são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregado: a. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital voltante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, incluída pela Lei N. 8.647, de 1993, h. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, incluída pela Lei N. 9.506, de 1997, e, ou empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social, incluída pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, j. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Revogado pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. Revogado pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. A. Revogado pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. B. Revogado pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, como contribuinte individual. Redação dada pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafo 9º e 10 deste artigo. B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração e garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Redação dada pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. C. O ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Redação dada pela Lei N. 10.403, de 8 de janeiro de 2002. D. Revogado pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999. E. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado
associado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Redação dada pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, f. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, g. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, h. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento, v. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meiro ou outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do 2 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E. C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Terceiro, aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. Quarto, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. 5. Aplica-se o disposto na linha G do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, sexto, para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Sétimo, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. 8. Não descaracteriza a condição de segurado especial. E a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. E a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. E a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. V. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
e a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e a incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 12. Produção de efeito. Nono, não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de I. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. I. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do 8 deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no 13 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991. I. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. V. Exercício de mandato de vereador do município em que se desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no 13 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991. V. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 8 deste artigo. V. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E. V. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria, e, a contar do primeiro dia do mês em que a. deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 8 deste artigo. B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3º, V, e do 9 e no 12, sem prejuízo do disposto no C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. E. D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo 12. Produção de efeito, e, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a. Utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o 7º deste artigo. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do 9 deste artigo. E. C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do 8 deste artigo. 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7º do caput do 1, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Produção de efeito. 13. Vetado. Produção de efeito. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Redação dada pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, o caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 2. O caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação. Nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído. 14. Consideram-se empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado quis deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. O prazo do inciso 2º será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Os prazos do inciso 2º ou do serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Terceiro, durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Quarto, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente a um mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção I. Dos dependentes 16 são beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Os pais, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Revogada pela Lei N. 9032, de 1995, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. O enteado e um menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Terceiro, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o terceiro da Constituição Federal. Quarto, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Seção I. Das inscrições do regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. 1. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Redação dada pela Lei N. 10.403, de 8 de janeiro de 2002, revogado pela Medida Provisória N. 664, de 2014, revogado pela Lei N. 13.135, de 2015. Terceiro, revogado pela Lei N. 11.718, de 2008. Quarto, a inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que se desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. 5. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que se desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meio outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado, incluído Lei N. 11.718, de 2000 pela Lei N. 12.873, de 2013 produção de efeito. Capítulo 2 das prestações em geral, seção I das espécies de prestações. 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado: A. Aposentadoria por invalidez. B. Aposentadoria por idade. C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Redação dada pela Lei Complementar N. 123, de 2006. D. Aposentadoria especial. E. Auxílio doença. F. Salário família. G. Salário maternidade. H. Auxílio acidente. E revogada pela Lei N. 8.870, de 1994. Quanto ao dependente: A. Pensão por morte. B. Auxílio reclusão. Quanto ao segurado e dependente: A. Revogada pela Lei N. 9032, de 1995. B. Serviço social. C. Reabilitação profissional.
ou somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos I, e, vi e 7º desta lei, redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, ou aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. 3. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo, que contribuam na forma do 2 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Incluído pela Lei Complementar N. 123, de 2006, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 3º, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. 4. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I, não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa. B. A inerente a grupo etário. C. A que não produz a incapacidade laborativa. D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e 2º deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. D. Ato de pessoa privada do uso da razão. E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. D. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.
2. A empresa ou empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. 3. A comunicação a que se refere não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. 4. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. 5. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do A. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou dia da segregação compulsória, ou dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção I dos períodos de carência. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, vide medida provisória N. 242, de 2005, 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial. 180 contribuições mensais. Salário maternidade para asseguradas de que tratam os incisos V e 7º do e 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do desta lei. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Redação dada pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Os benefícios concedidos na forma do inciso I aos segurados especiais referidos no inciso 7º do desta lei. Serviço social. Reabilitação profissional. Salário maternidade para asseguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e 7º do no. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, seção I do cálculo do valor dos benefícios subseção I do salário de benefício 28 o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício.
revogado pela Lei N. 9032, de 1995, revogado pela Lei N. 9032, de 1995, terceiro, revogado pela Lei N. 9032, de 1995, quarto, revogado pela Lei N. 9032, de 1995. O salário de benefício consiste: redação dada pela Lei N. 9876, de 26 de novembro de 1999, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso I na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, incluído pela Lei N. 9876, de 26 de novembro de 1999, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso I na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, incluído pela Lei N. 9876, de 26 de novembro de 1999, revogado pela Lei N. 9876, de 26 de novembro de 1999, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Terceiro, serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado ou empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Quarto, não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Quinto, se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Sexto, o salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2º do e nos parágrafo 3 e 4 desta lei, revogado pela Lei N. 11.718, de 2008, revogado pela Lei N. 11.718, de 2008. Sétimo, o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999 vide Decreto N. 3.266, de 1999, 8. Para efeito do disposto no sétimo, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, nono. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 5 anos, quando se tratar de mulher, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei N. 9.876, de 26 de novembro de 1999, 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. 11. Vetado. 12. Vetado. 13. Vetado. A UNS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNI, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego.
Redação dada pela Lei Complementar N. 128, de 2008, o INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo, incluído pela Lei N. 10.403, de 8 de janeiro de 2002. 2. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação dada pela Lei Complementar N. 128, de 2008. 3. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento, incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008. 4. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento, incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008. 5. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período, incluído pela Lei Complementar N. 128, de 2008. B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a 95 pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Terceiro, para efeito de aplicação do disposto no caput no, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com tempo de contribuição. Quarto, ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Quinto, vetado. D. Vetado. Revogado pela Lei N. 9032, de 1995, o valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no IMO. Quinto, restabelecido com nova redação pela Lei N. 9528, de 1997, o salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no as normas seguintes. Quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. A. O salário de benefício calculado com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. B. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea B do inciso 2º será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção I da renda mensal do benefício. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no desta lei.
No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no 5º. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, sem prejuízo do disposto no cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Redação dada pela Lei Complementar N. 150, de 2015, o Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos segurados especiais, observado o disposto nos parágrafo 4 e 5 desta lei, podendo para tanto firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações. O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do cadastro e conter todas as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. 2. O da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. 3. O INS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, de que trata o desta lei. B. O INS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo único. Havendo divergências de informações, para fins de reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INS poderá exigir a apresentação dos documentos previstos no desta lei. Para os segurados especiais, referidos no inciso 7º desta lei, fica garantida a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, ou dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. E, devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.